Estou começando meus estudos em um centro espírita. O palestrante falou que tem espíritos infelizes, a linguagem que ele usou, que protegem a gente, como Exus na Umbanda. Não entendi nada. Senhor Jorge, pode me esclarecer? Deus abençoe vocês. Bom, não é muito comum a gente utilizar essa expressão espíritos infelizes como protetores, né? Mas a gente pode tentar entender o sentido que o orador quis usar. Porque, assim, espíritos felizes são espíritos ditosos, estão numa condição bem mais elevada. Todos os que não alcançaram a condição de espíritos de mundos ditosos não são ainda espíritos nessa condição de felicidade. E você pode ter espíritos que ainda não alcançaram a felicidade no sentido mais pleno, mas que amam os seus entes queridos. Ah, quantas mães existem que ainda não são espíritos iluminados no sentido pleno da palavra, mas têm um amor extraordinário pelos seus entes queridos, pelos seus filhos. Então, esses espíritos, ainda que não sejam contados entre os espíritos superiores, são espíritos que podem ajudar. A questão 108 de O Livro dos Espíritos traz ali uma classe de espíritos chamados espíritos benévolos. Os espíritos benévolos são aqueles que eles têm uma tendência a fazer o bem, mas seus conhecimentos são limitados. Eles avançaram mais na parte moral, conforme está colocado lá, do que na parte acadêmica, no sentido do estudo acadêmico. Eles têm muito mais sentimentos do que um conhecimento técnico científico. São espíritos benévolos, são a primeira classe dos espíritos bons. Então, são espíritos que ainda não são espíritos felizes, não sei se a gente pode chamá-los propriamente de infelizes, mas eles não alcançaram aquela felicidade que é reservada para as almas que são resolvidas, mas eles têm uma grande capacidade de socorrer, de ajudar, de tentar auxiliar, mas o conhecimento é pequeno. Nós encontramos um caso desse tipo na obra do André Luiz, em que uma jovem está grávida e ela está querendo abortar. Ela está querendo abortar. E o pai dela, desencarnado, quer ajudar. Só que o pai dela não tem uma grandeza espiritual muito significativa. Então, ele quer ajudar a filha, mas ele não é um espírito sublimado, não é uma alma muito evoluída, mas ele está muito preocupado com a filha. Ele fica desesperado diante da perspectiva da menina abortar. E nessa confusão de socorro, meu Deus, não deixa que aconteça, os mentores chegam para auxiliar. Quando os mentores chegam, que encontram a situação formada, a moça querendo abortar e o pai desencarnado em pânico por conta da perspectiva do aborto, o mentor diz: dividamos a equipe em 2 grupos. Você e você assistem a moça e vocês 2 cuidem dele, porque não está em condição de equilíbrio para fazer nada de positivo nesse momento. Ou seja, ele quer ajudar, ele ama a filha, mas ele ainda não tem aquela grandeza de um espírito extraordinário. É um espírito familiar, um espírito que quer fazer o bem, mas ele ainda tem algumas fragilidades do ponto de vista do seu comportamento. Então você vê aí que ele não é um espírito feliz. Talvez a expressão espíritos infelizes tenha ficado um pouco pesada, mas são almas ainda não sublimadas, mas que têm o interesse em fazer, mas com algumas dificuldades, e que com as fragilidades que têm, já querem demonstrar amor para nós, conseguem fazer algumas coisas e outras ainda não são capazes de realizar.